Salmo de número 16. Cântico, Salmo de número 16, esse é um cântico do Saltério, que é uma oração, e nesta oração nós aprenderemos algumas verdades ao nosso Deus. Então abra a Bíblia, abra o seu coração, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu coração aberto também, para a palavra de Deus. Enquanto a gente vai ler a palavra do Senhor, vou pedir a alguém, por favor, consiga um copo de água para mim, pode ser. Obrigado. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Ora, Senhor, comigo nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade dura para sempre, de geração em geração, a tua fidelidade, as tuas misericórdias. E nós rogamos ao Senhor nesse instante, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para a exposição da tua palavra, Senhor. Portanto, que qualquer coisa que esteja nos preocupando, tirando a nossa atenção, roubando, Deus, a nossa atenção, que seja dissipada agora. Ou melhor, que a gente possa lançar aos pés do Senhor. Lançar em tuas mãos, ó Deus, e confiar e descansar, pois o Senhor é o Deus que cuida de nós. Ó Deus, que essa palavra encha o nosso coração de esperança para esse novo ano que se aproxima. E, ó Deus, as verdades aqui pronunciadas sejam, ó Pai, então, elementos da nossa bagagem para todo ano e para toda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos finalizando o ano e essa é uma etapa importante na vida, porque é um tempo que produz no nosso coração algum tipo de reflexão, algum tipo de balanço do que a gente deixou de fazer, o que poderia ter feito, ou melhorado aquilo que a gente fez. Isso é uma verdade. Quando nós olhamos para o Salmo de número 16, nós vemos aqui o salmista, obviamente não em um final de ano, não em um período como o nosso, mas apresentando algumas verdades importantes para o discípulo que está nessa jornada, que está nessa caminhada, que está nessa peregrinação. Davi expressa neste salmo, meus irmãos, com um pedido, um desejo profundo de refugiar-se em Deus, ter o Senhor como seu Deus, depositar nele a sua confiança e esperar nele com satisfação e alegria, pois somente em Deus essas coisas de fato acontecerão. Em resumo, Davi está aqui apresentando a sua confiança, o seu compromisso de amar ao Senhor acima de todas as coisas, de servir ao Senhor, de permanecer fiel ao Senhor, de amar ao Senhor em sua jornada.
Davi começa então esse hino de louvor com uma oração, com um pedido. Ele diz: preserva-me, ou guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O pedido de Davi é curto, substancial e profundo. Porque, de fato, se há um desejo no nosso coração, assim como havia no coração de Davi, é o desejo da proteção do Senhor, da presença do Senhor, do Senhor guardar a nossa vida, proteger, de modo que o nosso coração se sinta seguro, de modo que o nosso coração se sinta confiante no nosso Deus. Davi, então, começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Você sabe que Davi era um homem de guerra, um homem valente, um homem que comandou exércitos, um homem que estava à frente da nação de Israel e tinha muitos inimigos. Pedir ao Senhor que guardasse a sua vida era, de fato, um pedido importante para a vida de Davi, assim como é importante para o nosso coração. Reconhecer que, apesar da graça, da força que temos, mas nós somos pequenos, nós somos frágeis e estamos sujeitos, às vezes, a perigos. A presença de Deus é, portanto, o refúgio que o salmista clama. A presença do Senhor é, portanto, um desejo que o salmista anela. Por isso que ele diz: Senhor, guarda-me, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque o meu coração descansa em ti, porque a minha alma se refugia em ti. Portanto, Davi experimenta de Deus essa proteção. Sabe, irmãos, há muita gente que chega a um período como esse feliz, seguro, porque a sua conta bancária está no azul, com altos valores. E há aqueles que chegam a esse final com a conta no vermelho, e aí com o coração todo desprovido, com a alma toda desprovida, ou com tristezas profundas na alma. Mas a nossa maior segurança não é a conta estar no azul ou estar no vermelho, é o Senhor guardar a nossa vida, é o Senhor proteger a nossa alma, é o Senhor estar ao nosso lado, é o Senhor ser o nosso refúgio e a nossa segurança. Davi apresenta, logo após esse pedido, então, algumas verdades, expressa nesse salmo a sua confiança em Deus. Verso de 2 a 8, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, então outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha vida, herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lagares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me acolhe, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre comigo, sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Algumas verdades são ditas aqui pelo salmista. Primeiro, seu compromisso em ter o Senhor como seu único Deus. Verso de número 2. Ele diz e expressa essa verdade ao falar que Deus é o seu Senhor e que Ele não possui outro bem senão o Senhor. Davi apresenta aqui, de forma muito clara, a sua fonte de satisfação. Davi apresenta aqui o seu compromisso com Deus. O Senhor é o meu Senhor. Essa expressão, meu Senhor, ela é uma expressão pactual. Davi está dizendo: Senhor, eu não tenho outro bem além do Senhor. O Senhor é a minha família, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que o meu coração necessita. O Senhor é o meu Deus e, portanto, eu expresso o meu compromisso com o Senhor, de se refugiar em Ti, de confiar em Ti, de permanecer na Tua presença, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de não ter outro bem maior que o Senhor. Esse é o compromisso do salmista. E compromisso é uma coisa que a gente faz nesse final de ano. Geralmente a gente faz esse final de ano. A gente se compromete consigo mesmo, em cuidar da saúde, em cuidar melhor dos nossos recursos, em amar, de repente, as pessoas
que nos amam, e a gente fazer isso melhor do que a gente fez durante o ano, a gente vai assumindo vários compromissos na vida. Davi assume um compromisso aqui, ele diz: o Senhor é tudo que eu tenho, eu não possuo outro bem além do Senhor, o Senhor é a minha satisfação, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha fonte. Que compromisso precioso, meus irmãos, assumido pelo salmista aqui. Deus é a fonte de segurança do salmista. Há lugares, meus irmãos, que a gente pode encontrar alegria, contentamento. Há lugares que a gente pode encontrar algum tipo de satisfação. Mas nenhum se compara com a presença de Deus. Somente em Deus podemos encontrar satisfação e alegrias verdadeiras e eternas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, ele disse: nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, e nos gloriamos em Cristo Jesus. No Salmo 73, versículos 25 a 26, a palavra de Deus nos diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha alma e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista deixa claro: em quem o seu coração repousa, em quem a sua alma está satisfeita, em Deus, plenamente em Deus. Talvez você chegou aqui essa noite e não realizou, não concluiu aquele projeto que você iniciou, ou não conseguiu, de repente, aquilo que você tanto almejava, e lutou, e tentou, e ajustou aqui e ali, mas não deu certo, não concluiu ainda. E talvez você pode se sentir alguém inoperante, ou uma pessoa que não teve bons resultados, mas eu queria dizer que a sua satisfação precisa estar no Senhor, que a sua alegria precisa estar no Senhor, que a sua satisfação precisa estar no Senhor. Essa é a verdade. Há uma outra verdade que o salmista nos apresenta no verso de número 3, que é o deleite que ele tem por estar na companhia dos servos de Deus. Quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O salmista se alegra em Deus e tem em Deus a sua satisfação. Mas há uma outra coisa também que alegra o seu coração, que traz certo regozijo à sua alma, é a presença do povo de Deus. O deleite que ele tem da alegria de estar na companhia de Deus e do seu povo. A alegria de permanecer junto ao povo de Deus, em adoração, em louvor, em glória a Deus. Sabe, irmãos, se há uma resolução que a gente precisa colocar no nosso planejamento para o próximo ano, além de confiar em Deus, além de ter no Senhor a nossa satisfação e contentamento, é o compromisso de andar em comunidade, em viver em comunidade. A gente vive num mundo cada vez mais isolado, as pessoas cultivando cada vez mais o individualismo, e viver em comunidade é um ato revolucionário. Viver em comunhão com os santos, com aqueles a quem Deus escolheu ao longo da história, sem dúvida é algo importante para a nossa jornada. Nos encontramos tão imersos, irmãos, na corrente cativante hoje, acelerada do mundo virtual, e começamos a perder o gosto pelos que também amam ao Senhor, pelo relacionamento físico da comunidade da fé. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos aproxima para aprendermos juntos uns com os outros a palavra de Deus. O Espírito Santo nos aproxima para vivermos em comunidade, amando a Cristo, para levantarmos as nossas vozes juntos em oração e adoração ao Senhor, nos encorajarmos uns aos outros a confiarem em Deus, a servirem a Deus. O salmista diz: eu tenho prazer na comunhão dos meus irmãos. Talvez esse tenha sido um ano que você viveu muito isolado aí no seu mundo, nas suas redes. Talvez desenvolver a cultura da comunidade seja um aspecto importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida de fé com Deus e com o povo de Deus, tendo alegria e satisfação nos relacionamentos uns com os outros. O salmista diz: eu tenho um prazer na companhia dos irmãos, dos santos, daqueles que são notáveis. Não há semelhança, meus irmãos, do que não deve haver
o maior desejo do nosso coração, deve haver o maior desejo do nosso coração de compartilharmos tempo na companhia dos nossos irmãos. É isso que o salmista está dizendo. Que a gente possa cultivar isso em nossas casas, que a gente possa cultivar isso com os nossos relacionamentos, os nossos amigos, que a gente possa cultivar isso com a nossa comunidade. Às vezes estamos tão imersos nos nossos trabalhos, em nossas atividades, que a comunhão em casa começa a faltar, que a comunhão com os amigos começam a faltar, dos nossos relacionamentos na igreja, que o nosso coração possa cultivar mais tempo com as pessoas do que tempo nas telas. Que a nossa vida possa cultivar mais comunhão com as pessoas do que comunhão com o nosso celular. Que seja uma oportunidade de a gente crescer cada vez mais, amando uns aos outros. Há um outro compromisso que o salmista expressa no texto. O verso de número 4, ele se compromete em amar a Deus e unicamente a Deus. Ele diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O salmista se compromete em adorar unicamente a Deus. Não a outros deuses, não a falsos deuses, mas ao Deus verdadeiro. Enquanto muitas pessoas estavam escolhendo servir a outros deuses, enquanto muitas pessoas estavam seguindo outros rumos, outros caminhos, Davi permaneceu comprometido em adorar ao Senhor. A palavra ídolos, meus irmãos, pode trazer à mente imagens de estátuas, ou coisas desse tipo, mas a palavra de Deus estende esse conceito de idolatria. E certamente você é um cristão e pode pensar: não, mas eu não tenho nenhuma imagem em minha casa, eu não sirvo a falsos deuses, eu não adoro esse tipo de coisa. Contudo, o nosso coração, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E às vezes a gente pode transformar coisas boas que Deus nos dá em ídolos, em coisas que dominam a nossa vida, seja a nossa carreira, seja o amor, seja bens materiais, seja até mesmo a família, ou coisas dessa vida que Deus nos concede e que são boas, mas às vezes nós podemos divinizá-las e elas dominam as nossas vidas, elas dominam a nossa caminhada, elas dominam a nossa existência, porque procuramos proteção, segurança e satisfação nessas coisas. Nós corremos riscos, irmãos, de enveredar por esse caminho. Portanto, a única forma de nos libertarmos da influência destrutiva de falsos ídolos é voltando o nosso coração para o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que se revelou no Monte Sinai por meio da sua palavra e na cruz por meio de Cristo Jesus. Ele é o único Deus que dará satisfação plena à nossa vida. Talvez você tenha tido a sua vida dominada por ídolos, por vícios, por desejos e tantas outras coisas que vão sugando, que vão lhe afastando de Deus, que vão drenando as suas forças, que vão sugando as suas energias para servir ao Senhor. Essa é uma oportunidade para você olhar para a cruz de Cristo, para o único e verdadeiro Deus. O salmista diz: olha, muitos são os deuses, muitos são as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. A esses eu não adorarei, eu adorarei ao único Deus verdadeiro. Todos nós adoramos alguma coisa ou algo. A pergunta é: a quem nós estamos adorando? A quem você chegou aqui esta noite adorando? Ao Deus verdadeiro, ou aos ídolos do seu coração, ou aos vícios do seu coração, ou às paixões da sua alma, dos seus afetos? Essa é uma oportunidade para você avaliar a sua vida e colocar o seu coração em Deus. Davi louva a Deus, porque em Deus ele tem tudo o que ele precisa. Verso 5 em diante, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Perceba, meus irmãos, que Davi louva ao Senhor como parte importante de tudo que ele tem. Na verdade, como aquilo que é mais importante que ele possui. Davi era um homem de muitos bens, de muitas riquezas. Davi possuía muito dinheiro, né? Sem dúvida, nos nossos dias, seria um daqueles que estariam aí palestrando sobre educação financeira, sobre tantas outras coisas, porque, de fato, ele era alguém muito poderoso. Ele era rei de Israel e tinha muito poder. Mas ele diz: de tudo que eu possuo nessa vida,
o Senhor é a minha herança. Porque tudo nessa vida um dia passa. A sua beleza vai passar. Eu sei que você é bonito, você é bonita hoje, está aí na força do seu vigor, mas um dia a sua beleza vai passar, a sua força vai passar, a sua capacidade vai passar. Essas coisas um dia, elas vão embora. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo do guitarrista Cacau Show, Cacau Show é chocolate, Cacau Santos, né, guitarrista no Toque no Altar por muito tempo, e a mãe dele estava com Alzheimer, e ela já não lembrava mais dele. Ele veio visitar, aqui em Recife, inclusive, ele veio visitar a mãe, e ele ficou muito, assim, coração comovido com o estado da mãe, com Alzheimer, ela já não lembrava muita coisa. E a irmã disse assim, por que você não toca as músicas quando você tocava, quando era mais jovem, né, tocava para ela cantar, os hinos da harpa, e ele começou a cantar, né, porque te abates, tocar aquela música. E aí ela começou a cantar. E aí ele disse assim, ela pode esquecer de mim, ela pode esquecer de muitas outras coisas nessa vida, mas uma coisa é certa, ela não esquece do Senhor. O salmista está dizendo, o Senhor é a minha porção. Meus irmãos, talvez a gente lute e corra atrás de tantas coisas nessa vida, não há nenhum mal nisso, não há nenhum pecado nisso. E às vezes a gente coloca a nossa esperança, eu trato essas coisas como se fosse a nossa herança. Meus irmãos, tudo que nós temos nessa vida é o Senhor. De mais importante nessa vida é o Senhor. Davi está dizendo aqui exatamente isso. Ele traz a ideia de algo que é aquilo que pertence a Ele, que ninguém tomará, que é a sua porção, que é o Senhor que ele tem na vida. É assim, meus irmãos, que deve ser conosco. O Senhor deve ser a nossa porção. Aquilo que a gente tem de mais precioso, aquilo que a gente tem de mais importante em nossa vida. A outra verdade que o texto nos revela de Davi é que Davi, além de ter o Senhor como a sua porção, Davi tem o Senhor como seu conselheiro. Versículo de número 7, ele diz, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi, meus irmãos, sem dúvida era alguém de muito conhecimento. E ele olha para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor é a fonte verdadeira da sabedoria. O Senhor é o meu conselheiro. É ao Senhor que eu buscarei, então, orientação para as decisões da minha vida. É ao Senhor que eu buscarei, então, a fonte certa para as minhas escolhas. E eu quero encorajar você a fazer isso nessa noite. Muitas decisões, planejamento, muita coisa você pensa para um novo ano. Mas busque o conselho no Senhor. Porque a Bíblia diz que muitas são as intenções dos nossos corações, mas a resposta vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. A palavra final é do Senhor. Então, não faça os seus planos, não construa os seus planejamentos e deixando de consultar o Senhor. Não faça isso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Busque a palavra de Deus, busque orientação na palavra de Deus, busque a palavra do Senhor, confie nele, porque Ele é um maravilhoso conselheiro para as nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus sempre será fonte de sabedoria e de ensinamento para o nosso coração. Jovem, você está pensando, então, no seu futuro, busque orientação a Deus. Maridos, busquem orientação ao Senhor para conduzir os seus lares. É verdade, às vezes a gente tem as nossas crises, acontece lá em casa, acontece certamente na casa de vocês, onde a gente vai buscar, então, a graça para a gente resolver essas resoluções na palavra de Deus. Filhos, olhem para a palavra de Deus e busquem nela orientação, honrando seus pais. A palavra de Deus deve ser a fonte de sabedoria ao nosso coração. Leia bons livros, tem muitos, mas leia sobretudo a Bíblia, porque ela é fonte de sabedoria para a nossa alma. Por fim, meus irmãos, Davi confia ao Senhor o seu futuro. Versos 11 em diante, ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi olha para o futuro
e o seu futuro repousa em Deus, descansa em Deus, confia em Deus, porque o Senhor é o Deus eterno. Mas uma verdade interessante, meus irmãos, nesse texto aqui. Esse texto, de forma direta, ele aponta para Cristo Jesus. Se você for a Atos, capítulo de número 13, versículo 35, se você for a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, se você for a Atos, capítulo 2, versículo 25 a 28, todos esses textos fazem menção a esse salmo. E o ensino da palavra de Deus, essa verdade, diz respeito à pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz respeito ao nosso Salvador, aquele que se apresenta a nós como refúgio eterno, aquele que experimentou a morte e não viu a corrupção, aquele que nos faz ver os caminhos da vida. O que o texto está dizendo e que o salmista está concluindo, então, neste salmo, e Deus, em sua providência, conduzindo a pessoa de Cristo, a segurança para o nosso futuro, a segurança para o nosso amanhã, porque Cristo veio, Ele venceu a morte, Ele triunfou, Ele reina eternamente, Ele está na presença de Deus por toda a eternidade. Portanto, na sua presença há delícias perpetuamente, na sua presença há refúgio para o coração desamparado, na sua presença esperança para o perdido, unicamente por causa de Cristo Jesus. A sua segurança do amanhã não é por nada que você conquistou nesse ano, nem por nada que você vai conquistar no ano que vem. Essas coisas são boas, não estou dizendo que são ruins, não, são boas, mas a segurança da gente é porque nós temos a Cristo como nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa segurança. Aqui está a realidade, portanto, do texto. É por causa da obra de Cristo, é porque Ele experimentou a decadência, é porque Ele foi abandonado, é porque Ele enfrentou, então, as nossas iniquidades, Ele enfrentou a morte. É por causa disso que nós recebemos a vida. É por causa disso que nós somos, então, aceitos por Deus. É por causa dessa verdade que a nossa alma experimenta alegria na presença de Deus, porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, porque Ele suportou a cruz, ressuscitou dos mortos e vive eternamente para sempre. Unicamente por isso. Unicamente por isso. Meus irmãos, essa verdade precisa impactar a nossa alma, precisa encher o nosso coração de alegria e de conforto, de segurança a cada dia da nossa caminhada. O nosso futuro está seguro, não pelas coisas que conquistamos nesse mundo, mas porque Cristo conquistou por nós a salvação da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: não se alegrem porque vocês expulsam demônios, ou porque vocês curam ou fazem qualquer coisa nessa vida. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa segurança. E essa deve ser a maior resolução que você deve cuidar para a sua vida. E aqui eu me dirijo a você que ainda não conhece a Cristo e talvez não tomou essa decisão. Você já sentou, fez seu planejamento, organizou a sua vida, organizou a sua agenda para 2024, mas se não organizou essa, está faltando alguma coisa. A mais importante, a mais necessária, aqui vai, sem dúvida, impactar todas as outras, é a resolução de ter a Cristo como seu Salvador, único e suficiente Salvador. Essa é uma oportunidade para isso. Se você quiser, nós vamos orar pela sua vida. Onde você estiver, pode erguer uma das suas mãos, a gente ora por você. Eu quero me dirigir a você que já é um cristão em Jesus Cristo. Meu irmão, que o Senhor continue fortalecendo. Que você olhe para esse salmo e diga: eu quero ter nesse salmo resoluções para a minha vida. Eu quero orar pedindo a proteção de Deus. Eu quero que o Senhor seja a minha segurança. Eu quero viver em comunidade, em comunhão com os meus irmãos. Eu não quero servir a outros deuses, não quero ser guiado pelos ídolos do meu coração.
Eu quero ter o Senhor como a minha herança, eu quero ter a palavra de Deus como conselho para a minha vida, orientação para a minha jornada, e eu quero ter a segurança do meu futuro em Cristo Jesus, o meu Salvador, que venceu, e nele eu vencerei também. Meus irmãos, que essa seja a resolução das nossas vidas, que essa seja a resolução das nossas famílias, que essa seja a resolução dessa igreja. E você que não conhece a Cristo, que hoje seja essa sua também resolução. Em nome de Jesus. Amém.